Olá mais uma vez. A proposta de hoje vem no sentido de questionarmos as pessoas sobre este fenómeno que, no fundo, tem vindo a público na sociedade portuguesa, sobre a distribuição da riqueza em Portugal. Nomeadamente a diferença que existe entre as remunerações dos altos quadros empresariais, quer sejam empresas cotadas no PSI 20, portanto na Bolsa Portuguesa e no principal índice da Bolsa Portuguesa, quer sejam grandes empresas, quer sejam também micro e pequenas empresas. Nesse sentido, fomos fazer algumas perguntas. Vamos ver. Acha que em Portugal há uma diferença salarial grande ou pequena entre os patrões e os empregados? Eu julgo que há uma diferença salarial grande, muito devido ao facto de cada vez mais a clivagem entre os ricos e os pobres ser cada vez maior. Cada vez o país está a perder a classe média e cada vez mais os ricos são mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Parece-me que é óbvio que é exagerada, é grande. Grande, em alguns organismos há uma grande diferença. Eu acho que existe uma grande diferença entre patrões e empregados. Sim, julgo que sim, que haja uma significativa diferença entre aquilo que oferece o empregado e o patrão. É assim, os patrões têm mais dinheiro porque também investem isto e aquilo, mas resolvendo ao que os empregados trabalham e durante as horas de trabalho, é pouco os 484 euros, que é o salário mínimo, creio eu. E eles têm muito mais e mesmo fogem ao fisco e essas coisas assim de género. Acha que se é mais acentuada nas pequenas ou nas grandes empresas? É assim, não tenho a certeza, mas parece-me que nas grandes empresas onde há mais capacidade para pagar melhor, os dirigentes ganham bem, mas isso também é aplicado ao próprio Estado, também existe essa diferença. Penso que é transversal a toda a sociedade. Eu julgo que será mais nas grandes empresas, apesar de que hoje em dia esse fenómeno começa a chegar também às pequenas empresas. Apesar que hoje em dia as pequenas empresas, os próprios patrões já não se podem considerar pessoas ricas, já são a tal classe média que se está a perder nas pequenas e médias empresas. Em todo lado se vê isso. Nós vimos patrões que só gostam de andar, até em empresas pequenas, não é? Só gostam de andar de BMWs e Mercedes e tudo, e os empregados têm que pagar para isto tudo. Eu penso que nas pequenas, porque nas grandes empresas eles já se preocupam, já têm outra formação, já se preocupam um bocado em remunerar as pessoas mediante o trabalho que fazem. Nas pequenas, se calhar, não há tanto essa preocupação. Nas grandes empresas. Nas grandes empresas, sem dúvida nenhuma. Existem dois pressupostos de partida e que são muito claros na sociedade portuguesa. Somos o país, ou dos países mais pobres da Europa, e essa tendência tem-se agravado nos últimos anos, e também somos o país onde existe maior desigualdade na distribuição de riqueza, portanto, entre as pessoas que mais recebem e que menos recebem no país. Nesse sentido, penso que são dois pressupostos importantes para nós podermos explicar o que se passa na sociedade portuguesa. E o que se passa na sociedade portuguesa é, de facto, muito, muito preocupante. Eu diria mesmo que atinge situações de escândalo absoluto. E os dados são muito claros. Se analisarmos a diferença salarial entre os administradores das empresas cotadas no índice PSI 20 da Bolsa de Lisboa, com a remuneração média dos seus colaboradores, a diferença salarial atinge valores da ordem das 33 vezes de diferença salarial. Portanto, estamos a falar em escândalos absolutos. Há alguns números para ilustrar, nomeadamente do setor privado, empresas, portanto, cotadas. O caso, por exemplo, do BCP, um administrador do BCP recebe 67 vezes mais do que um colaborador da instituição bancária. A Jerónimo Martins, por exemplo, esse valor cifra-se na casa dos 56%. A Portugal Telecom, 58 vezes. O BPI, 21 vezes. A Galp Energia, 15 vezes. O Banco Espírito Santo, 12 vezes. A Semapa, 219 vezes. A Portocel, 73 vezes. Isto para o setor privado. Para o setor público, a Caixa Geral de Depósitos, um administrador da Caixa Geral de Depósitos recebe em média 9 vezes e meia mais do que um seu colaborador. Enquanto, por exemplo, a RTP, a televisão pública, um administrador da RTP recebe em média 5,1 vezes mais do que um seu colaborador. Estes números são, no meu entender, uma vergonha para o país. Porquê?
porque o argumento de que, de facto, os talentos são muito poucos em Portugal para, de facto, poderem serem nomeados administradores a ganharem tão bem, não vale e não colhe, porque, de facto, nós poderíamos ter pessoas tão competentes ou mais competentes a fazer exatamente a mesma coisa e a receber vencimentos e salários muito mais honestos. Desse ponto de vista, isto acontece porque nós temos uma sociedade civil muito passiva nesta questão, e entre outras questões, mas nesta em particular, e de facto é muito lasciva relativamente a esta promiscuidade absoluta. E este é também um sinal de subdesenvolvimento da nossa economia. Eu entendo que é de facto um sinal muito preocupante e que de facto só é possível porque nós, enquanto cidadãos, assistimos impávidos e serenos a este saque autorizado. Na sua opinião, porque é que isso acontece? Eu julgo que acontece porque a própria situação do país, a própria situação económica, a falha económica que está acontecendo no nosso país, que vai levar a essa situação. Porque as pequenas e médias empresas, neste momento, cada vez mais são mais prejudicadas com a carga fiscal por parte do Estado, e também porque as grandes empresas têm muito mais apoios e muito mais suporte por parte do Estado. Parece-me que é uma questão cultural que se arrasta e por falta de reivindicação também de todos nós. Nem todas as empresas têm essa base, se calhar lá está, dos incentivos ao trabalhador, e se calhar também a economia do país não ajuda a que esses incentivos sejam feitos. Talvez políticas empresariais, talvez a formação dos funcionários, dos empregados, possam estar na base dessa diferença, não é? Um estudo recente da Watson Yacht comparou também as diferenças salariais em 141 empresas multinacionais instaladas em Portugal e que têm filiais no nosso país e chegou a conclusões também de diferenças salariais entre administradores e altos quadros e rendimentos e, portanto, vencimentos de colaboradores das empresas em termos médios, e chegou a valores da ordem dos 33% a 47% de diferença salarial. Portanto, também muito, muito acentuados. Esta situação, ao contrário do que era expectável e desejável, tem-se vindo a agravar, nomeadamente nestes 2 últimos anos. Neste sentido, penso que seria importante a sociedade portuguesa tomar consciência deste problema e, de alguma maneira, ter uma atitude proativa, tentando contrariar este problema, que é, mais uma vez refiro, um problema grave de subdesenvolvimento do nosso país. Por hoje é tudo. Volto a indicar um mail para o qual podem dar os vossos contributos e eventualmente sugestões de próximos programas. O mail é o perspectivas232@gmail.com.